Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá falar sobre caminho espiritual. Preciso ter muito foco, determinação, capacidade de entrega, capacidade de busca, capacidade de renúncia, de sacrifício, muitas vezes, né? Então, assim, Jesus Cristo disse: quem me ama, né? Pega a sua cruz, venha após mim, segue-me. Então, assim, pegue a sua cruz. Então, assim, é preciso demonstrar o amor pela espiritualidade, o amor a escolha, né? A partir de um centro de entrega, de renúncia, de sacrifício, muitas vezes, daquilo que é material, daquilo que é o caminho mais fácil, daquilo que é caminho de ego, para manifestar o caminho da essência divina, o caminho da alma. Então, a gente vai falar sobre processo espiritual, caminho espiritual, como você está nele, o que está sendo exigido, o que você pode fazer para manifestar, sair de mecanismos de autossabotagem, de culpa, não merecimento, ou mesmo de, muitas vezes, se recusar a fazer o seu trabalho, a aproveitar a oportunidade. Então, assim, Jesus Cristo também, um dos apóstolos sendo chamado para segui-lo, recebeu a notícia de que o pai morrera e precisaria de 3 dias para enterrar o pai, que era, assim, o costume da época, né? E ele foi: mestre, eu preciso de 3 dias para enterrar meu pai. Aí Jesus Cristo falou para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos, você, né, pegue e segue-me. Tá? Então, assim, tem umas questões aqui que eu vejo as pessoas capengarem muito no sentido de desperdiçar a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito no momento adequado para poder avançar real e oficial, e tudo isso vai eventualmente ter um preço. É necessário sair do ego, é necessário sair das dinâmicas humanas ou de o entendimento humano daquilo que você quer fazer de fato e abrir mão do que você quer fazer e ir para um centro de fazer o que é necessário. Porque senão você não evolui, porque senão você não estabelece uma parceria com Deus, senão você perde a oportunidade, né, de seguir num caminho. Então, assim, é muito importante trabalhar o espiritual para que todas as coisas lhe sejam acrescentadas, assumindo a responsabilidade e o risco de dar saltos de fé sem margem de segurança, seu entendimento, muitas vezes, de que aquele caminho vai te produzir o resultado desejado, porque você precisa ser testado. Porque não serão dadas todas as informações, toda a segurança, tá? Então, assim, salto de fé é literalmente isso. Você se joga e o universo coloca a rede no momento que ele quiser, da forma que ele quiser. Existe a necessidade dessa entrega real, do foco, comprometimento, do serviço, do estabelecer prioridades corretas. Então, vem muito no sentido quanto que você está conseguindo estabelecer prioridade correta. Porque muitos estão preparados para receber o máximo, né, do espiritual, do caminho divino, mas para dar pouco, não quer dar nada, não quer sair da zona de controle, não quer sair da zona de segurança humana, não quer sair do raso, né? Quer avançar num processo de cura com ferramentas superficiais, né? Não sabe nem que lado da força está operando, se é no lado negativo ou no lado positivo. Por quê? Porque existe muita ilusão na barreira de frequência, na roda de samsara. Existem muitas questões aqui, muito conhecimento absolutamente equivocado, partindo de um centro, né, de ter sido canalizado de uma forma parcial, porque cada médium vai canalizar de acordo com o nível de consciência que ele tem. Se ele tem um nível de consciência muito elevado, né, se ele tem níveis de iluminação, por isso que eu sempre recomendo o professor Hélio Couto. É aquela história, como é que um cego vai conduzir outro cego? É o que Jesus Cristo disse também, sabe? Os dois vão cair no buraco. Então, assim, não tem como uma pessoa que não tem níveis de iluminação real, né? Que não está no adiantado processo ascensional, trazer, e iluminação mesmo, graus de iluminação real, trazer conhecimento, trazer cursos, trazer iniciações que elas estão a partir de um centro de ego, um centro de intelectualidade vazia, de racionalidade desprovida da capacidade de condão, de acessar realmente os portais internos, tá? Então é muito importante de trazer conhecimento real. Eu falo pelo meu próprio processo, muita coisa eu tive que buscar e tive um entendimento superior das questões, tá? Tipo um exemplo básico, né? A espiritualidade de esquerda foi me ensinado que precisava de Exu, de Pombagira, de cigano, seja para ler tarô, seja para fazer trabalhos, né, nas frequências umbralinas, tá? Seja para trabalhos de proteção, resgate, e não é assim que funciona na verdade. A hierarquia angélica e arcangélica trabalha em qualquer estrutura, qualquer nível, né, por mais profundo que seja,
Não é necessário trabalhar com a espiritualidade de esquerda, mas é ensinado isso por mestres espirituais muito conceituados que pregam um caminho ascensional e até estão em adiantado caminho ascensional, mas a partir de um centro de estar desenvolvendo e operando no lado negativo da força. É preciso sair do raso. É preciso trabalhar a entrega à espiritualidade, a Deus Pai e Mãe, ao Santo Cristo pessoal, ao mestre interior. Não sei meditar? Vai ter que aprender a meditar, desenvolver uma técnica. Não tem como você alcançar a conexão com o seu eu superior, com o seu bem-amado anjo de guarda, com a sua hierarquia de luz, com o seu mestre, com seus mestres espirituais sem meditação profunda. Muitas vezes precisa de trabalho de expansão da consciência, sim, para ir em níveis de realmente entender qual é a sua hierarquia de luz, se ela realmente é de luz, tá? Então, realmente ir para um centro de entrega, confiança, operando, né? Muitas vezes a pessoa quer desbloqueio da vida material ou segurança de que isso de fato vai acontecer para investir com mais força no seu processo de manifestação de dons, de cura no nível mais profundo, né? Porque exige entrega de tudo, exige investimento, seja financeiro, seja de energia, seja de tempo, seja de escolhas, que estejam em consonância com o caminho superior. E aí a pessoa quer segurança, uma margem de segurança, que aquilo vai trazer resultado. Não existe segurança no caminho espiritual. Não existe segurança. A segurança está nessa entrega, nesse espaço de confiança, nesse espaço de busca de sair de contexto de ilusão cada vez maior, de busca pela verdade, seguir a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas se ficares apegado ao que é tridimensional, a verdade não terá o condão de te libertar e sequer será revelada para você em níveis mais profundos, tá? Então, assim, sair de zona de conforto, né? É que nem o rico que chegou, queria seguir o mestre, queria ser um dos apóstolos, queria ser um discípulo de Jesus, né? Como um apóstolo. Aí Jesus Cristo olhou bem para ele e falou para ele, então vai, vende tudo que tens, né? Doa para os pobres e vem, segue-me. Por quê? Porque ele estava apegado às questões da matéria. Não é porque a gente não pode manifestar matéria, nem prosperidade, nem abundância. É porque o coração dele estava nos bens materiais. Em quantos caminhos da sua vida o seu coração está nos bens materiais, na conquista materiais ou nos objetivos materiais? Mas aquele que cuida da matéria não cuida do espírito? Aquele que vive com um coração na matéria, onde estarás o seu coração, ali estarás o seu Deus. E aonde tem estado o seu coração? Na matéria, no amor, né? Ou em objetivos ilusionários, né? Ilusórios, na verdade, ou em transcender toda a limitação humana para que você realmente faça decisões a partir de um centro de sair de qualquer contexto de ilusão e manifestar o caminho da alma. Que independente do plano que você esteja, que independente se você desencarnar hoje, você terá evoluído real, você poderá ir para um espaço bom, você terá realmente resolvido o contrato, o pacto, a associação que nos serve ao bem maior. Eu vejo operadores, trabalhadores da luz em muitos níveis, porque existem níveis de trabalho com a luz, que não resolveram nenhum dos pactos e dos contratos pesados que seguram na tridimensionalidade, que impede justamente a manifestação de prosperidade material, que se inicie um caminho ascensional real, que conecte de uma forma mais profunda, né, e vívida com a própria hierarquia de luz. Por quê? Porque tá cheio de densidade, tá cheio de pacto, contrato. Por quê? Porque ferramenta superficial não vai resolver o problema de questões muito profundas, que já traz a multidimensionalidade. Sem enfrentamento da sua sombra, você não alcança níveis de luz. Até luz para se operar com a espiritualidade a partir de um centro de estar do lado crístico da força, do lado positivo da força, do lado direito da força. E sem estar no lado direito da força, ninguém vai ascensionar sem ter que voltar para trabalhar questões, tá? Então, realmente, busque acharás. Se comprometer, né? As pessoas não têm noção do nível de renúncia que teve no meu processo e continua tendo, de sacrifício, de foco. Nas piores condições, sem momentos perfeitos, sem segurança nenhuma, tá? Vivendo pela fé, tá? Vivendo pela fé, vivendo na confiança que Deus irá e sempre pôde prover, sempre poderia prover um caminho onde não havia caminho, onde eu tinha que renunciar às questões sem ter margem de segurança nenhuma, dar salto de fé mesmo, salto quântico,
tá? Me superando, tá? E deixando coisas para trás, relacionamento, prosperidade, abundância, profissão, tudo que estava ligado a um contexto material, tridimensional, tá? Em todos os níveis aqui, não é só relacionamento amoroso, não, relacionamento de todos os tipos, porque estava desalinhado. E aí, a pessoa, num centro de zona de conforto, ela quer que o milagre de Deus se estabeleça na vida dela, quando ela não está tomando as melhores decisões no contexto de assertividade, para ela se alinhar com isso. E a oportunidade, o tempo e a oportunidade são inexoráveis. Neste tempo, nessa linha de tempo, é o momento de você começar a trabalhar as questões de todas as suas vidas, de todas as suas linhas de tempo, de sair de contexto de ilusão, de karma, de reatividade, de negatividade, de densidade. E realmente ter um compromisso sério com a sua evolução, com a sua libertação, até mesmo para que você possa manifestar aqui um propósito maior, independente de questões ascensionais aqui, para que você possa ser livre e feliz aqui. Senão você continua se auto-sabotando, senão você continua em ciclos kármicos infindáveis. E aí não é a palavra de Deus que não se cumpre na tua vida, não são as leituras que não se aplicam a você. É a falta de foco, comprometimento e transformação, mudança. Alinhamento que não está permitindo. O homem rico não conseguiu vender os bens e doar aos pobres. Ele lamentou profundamente e se afastou de Jesus. Ele perdeu uma grande oportunidade. Ele teria ascensionado, né? Todos os apóstolos ascensionaram, tá? Mãe Maria se tornou a rainha dos céus, a rainha dos anjos, por meio do trabalho dela. Não se exigiu perfeição, se exigiu entrega, confiança, tá? Então é muito isso, saber qual é a vontade de Deus para sua vida e ter a coragem de obedecer. Não tenho forças, busca forças, tá? Se supera, é uma questão de superação, uma questão de fazer. O caminho espiritual é uma questão mais de ação, de escolha e de efetivar escolhas do que a intenção. Não adianta ficar na boa intenção. De boa intenção o inferno tá cheio. Então não adianta falar de Deus, falar de caminho espiritual, falar de propósito, de missão de alma, de ascendência, de transcendência, se não é capaz de soltar nada, de mudar a consciência tridimensional, de fazer nenhuma renúncia, nenhum sacrifício, de busca comprometida, tá? Os apóstolos deixaram tudo que tinham, deixaram a vida tridimensional deles para seguir o Cristo. E o nível, né, e foram trabalhando, porque eles não tinham certeza de nada. Na verdade, a fé deles foi fortalecida a partir desse centro, de que eles realmente, depois, né, da ressurreição do Cristo, entre aspas, ressurreição, entre aspas, tá? Então, assim, aí eles entenderam que realmente, né, ele era um líder espiritual, ele veio para trazer uma nova ordem espiritual. Eles precisaram agir a partir de um centro de fé que ela falhou. Pedro negou Cristo 3 vezes. Né? Foi uma debandada quando Cristo foi preso e foi levado ao Calvário. Apenas as mulheres permaneceram ao lado dele e João Evangelista. Tá? O resto debandaram. Mas mesmo assim, foi considerado tudo, o nível daí de compromisso com a verdade, o compromisso com o caminho espiritual, né? A partir de um centro que depois eles enfrentaram a morte, enfrentaram, né, mortes violentas, enfrentaram o que tinha que enfrentar para fazer o trabalho espiritual. Tá? Então, em algum momento, eles se apegaram, né? Eles tiveram aquela conversão a nível de alma, de não importava se morria, se vivia. O importante era seguir o caminho do Cristo. Né? Muitos tiveram morte na cruz, morte, né, nas arenas, tá? No Coliseu romano, quanto que teve de morte de cristão ali. E eles não negaram. E eles, né, não importa, que foi o que o Paulo falou. Nem a morte, nem a miséria, nem a doença, nada me afastará do amor de Deus. E é esse nível de comprometimento que o caminho espiritual exige. Para que realmente tenha resultado. Para que realmente a coisa flua em todos os aspectos. Para que realmente a prosperidade chega. Para que realmente o amor de alma, a chama gêmea, a alma gêmea de tempo divino chega. Por quê? Porque foi feito, foi solto, foi limpo. Foi liberto, foi feito escolhas e honrado as escolhas, né? Então vamos lá, vamos ver como é que anda aí o caminho espiritual, as escolhas, o foco, o comprometimento, tá? Por quê? Porque não adianta se enganar. A gente precisa partir de um centro de verdade.
Porque a ilusão, né, vai levar para um espaço de resolver nada, ter que voltar e fazer tudo de novo, começar do zero, sempre em condições mais complicadas. Então vamos lá. Primeira opção, o mais maravilhoso desse cristal multifacetado que nós amamos, comando o processo espiritual. Segunda opção, concha rosa. Terceira opção, obelisco de ágata. Só 3 opções, tá? Primeira opção, cristal multifacetado. Segunda opção, concha rosa. Terceira opção, obelisco de ágata. Tempo e oportunidade são inexoráveis. A gente precisa aproveitar, precisa, sabe? Entender que os portais não estarão da luz, do caminho de luz, não estarão abertos para sempre, tá? Entender que é preciso fazer o trabalho hoje, seguir o caminho hoje, se comprometer hoje. Vamos lá, caminho espiritual, para quem escolheu esse maravilhoso cristal multifacetado que eu super recomendo para meditar. Muito vale a pena para fazer processo de cura, tá? Expansão da consciência. Para quem anda seu caminho espiritual, seu comprometimento, seu foco, né? E aqui a partir de um centro de verdade, sabe? Sem ilusão. Esse canal, ele prima pela verdade. Então, assim, aquilo que nas leituras pessoais é a mesma coisa. Então, quem não está disposto a ouvir a verdade, está no canal errado. Né? Então, realmente tem que trabalhar essa disposição de ouvir a verdade, promover a reforma de tudo aquilo que está desalinhado. Muito do que a espiritualidade faz é realmente me falar a verdade sobre os meus contextos, sabe? Nos meus trabalhos. E aí, o que eu faço? Vou melhorar, né? A espiritualidade nos ajuda a partir desse centro de melhora, de recriar a nossa melhora das nossas ações, reações, caráter, tá? Uma transformação real, a partir de um centro de alma, não de ego, tá? Então, assim, tem muitas escolhas que podem ser baseadas no ego, que elas não vão trazer vida com abundância, crescimento. Os bloqueios, eles denotam apenas que a gente ainda não aprendeu lições, que a gente está com questões em aberto para resolver, tá? Que o nosso processo evolutivo ainda não chegou no espaço de realmente tudo fluir, porque, na verdade, a gente não precisa passar por restrição. Ninguém precisa morrer mais em nome de Deus, né? Pelo menos não no mundo ocidental, né? Sabemos que existem partes do mundo que ainda existem muitas guerras em nome de Deus. Felizmente, a gente vive em espaços em que a questão espiritual é respeitada, principalmente no Brasil, tem muito a questão da liberdade religiosa, tá? Esse contexto, e aí o pessoal que tá fora também, né? Eu espero que estejam em espaços que possam buscar o caminho espiritual cada vez mais livre, tá? Tá. Aqui é necessário confiar mais, tá? Confiar mais na hierarquia de luz, confiar mais na sua intuição, confiar mais nas orientações, tá? Porque existem muitas questões aqui, para alguns, questões afetivas, no que tange a relacionamento afetivo, tá? Que tá te prendendo na tridimensionalidade. É como se você não conseguisse abrir mão de ilusões no que tange ao amor ou a relacionamento, a forma de se relacionar, seja com você mesmo, com Deus, seja relacionamento afetivo. É como se você não pudesse oferecer ou receber o amor puro e verdadeiro, porque eventualmente você tá baseado num centro de ego ainda, tá? Então, assim, alguns não conseguem soltar uma parceria, um caminho espiritual, um trabalho, um relacionamento que já deu errado, tá? Que está te afastando do seu caminho de Dharma, que está te mantendo no karma, tá? E aí, a partir desse centro de apego, a palavra é essa, apego humano, apego a caminhos tridimensionais, apego a relacionamento, apego a questão familiar, questão de prosperidade e abundância, ou a questão de objetivos de cunho material que não estão te permitindo subir a montanha, seja da ascensão, seja da prosperidade, seja da abundância, tá? Aqui as emoções, o eu inferior continua vencendo a batalha, tá? Do ego e a alma. Os caminhos da alma, eles estão sendo
negligenciados é a palavra, porque o seu eu inferior, o seu coração, o seu desejo humano, tá? A sua necessidade de que a coisa seja de uma determinada maneira, apego, manipulação, controle aqui, tá? Fuga de resolver questões, tá? Então, preciso trabalhar bastante essa questão da meditação profunda, caminho do Buda, preparação do Buda, o entendimento superior, segundo a sua divina presença eu sou, do que tem sido prioridade para você, né? O que tem valido, tá? A estagnação espiritual, tá? Que existe muita tristeza, muita desconexão com a criança interior, com a criança mágica, com os elementais, o caminho da clareza, da purificação emocional, tá? Para alguns é depressão mesmo. Por quê? Porque tá perdido no rolê, como eu costumo dizer. Porque tá focando em aspectos da vida tridimensional, seja relacionamento, seja uma visão de mundo, seja uma profissão, seja uma ideia do que você é, ou do que as pessoas precisam saber que você é, que não está te deixando avançar e evoluir. Uma forma de se relacionar, tá? Alguns estão conectados com alguma pessoa, existe pacto, contrato, associação que não serve ao bem maior a nível de relacionamento afetivo ou questão familiar forte que está impedindo o seu avanço, tá? Por quê? Porque aqui você tá pegado, né? Todo pacto, ele só existe na nossa energia por um centro de apego, de desconhecimento ou de não trabalho profundo. Muitas vezes a gente escolhe manter-se numa determinada situação, seja por questões financeiras, seja por questões de apego, seja por questões de necessidade de segurança. Aonde está o seu coração, né? O que você está privilegiando? A sua confiança precisa ser em Deus, a sua segurança precisa ser em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, tá? Então, assim, se você não confiar no divino, como é que você vai se... elevar, seguir uma visão que ninguém vê, seguir um caminho a partir de um centro de escolha, porque você vai ser testado, tá? Eu vim buscar a Bíblia, porque é o Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O quanto você tem colocado em prática? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também o livrarei, e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O quanto você tem conhecido o nome de Deus na prática, nas ações, nas escolhas, no compromisso, na prioridade. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Então, assim, a partir desse centro de escolha, tá? Questão de desequilíbrio kármico aqui, questões de karma, tá? Escolha e colocar em prática, honrar a escolha, tá? Ter prioridade, sabe? Sair de um centro de ego humano, tá? Sua prioridade é a viagem, é a mudança, é a casa, é o carro, é a faculdade, é o casamento, tá? É a estrutura humana da sua vida ou é a estrutura espiritual? Porque não dá para agradar ao ego e à alma. Ou você percorre o caminho do ego, e aí você, né, escolhe isso e se lança nisso e fica nisso. Quanto conseguir, evidentemente, porque chega uma hora que, como eu costumo dizer, o pau tora. Aí vem pancada de tudo quanto é lado para se alinhar, tá? Então, existem muitas coisas que você não sabe, você está se enganando sobre algo, sobre alguém.
Sempre vai ter algo querendo te puxar para a vida tridimensional, para a vida materialista, para a vida profana. Até que você consiga trazer a espiritualidade, estabelecê-la em todos os aspectos da sua vida. Viver uma vida espiritual. Teve encarnações que você viveu, largou tudo, foi viver no mosteiro, tá? E você não foi feliz. Teve encarnações que você viveu uma vida profana e não foi feliz. Você veio nessa encarnação para a busca do caminho da felicidade, vai ter que fazer escolhas que sacrifiquem o ego, que sacrifiquem o que é profano, que se alinhe cada vez mais com o caminho da alma, o caminho da obediência a Deus, o caminho da descoberta do que é a vontade divina para a sua vida, estabelecer esse foco. Trabalhar bastante a questão de pedir colo para o Arcanjo Miguel, pedir ajuda para o Arcanjo Miguel, aquele que vai te ajudar a finalizar ciclos kármicos, pactos, contratos, associações que nos salvam bem maior. Culpa, rejeição, abandono, autossabotagem, tá? Se faz ressonância harmônica, pede arquétipo, mas não é só pedir o arquétipo, eu preciso ativar o arquétipo, eu preciso escolher vivenciar o arquétipo que eu tô pedindo. Porque senão você fica 20, 30 anos fazendo ressonância sem zero resultado. E aí, o problema não é a ressonância, o problema não é a leitura, o problema não é a palavra de Deus, o problema é a sua falta de compromisso com a verdade, com escolhas assertivas, a partir de um centro de alma, não de ego, corrigir o curso, colocar a prioridade naquilo que é prioridade, sair de um contexto de codependência, de indisponibilidade emocional, de indisponibilidade de seguir o chamado superior da alma, que aí você manifesta, seja relacionamento, seja vida, poder, autoridade, a mente de Deus, a chama trina. Mas aí é preciso escolher, porque cheio de densidade, a gente não consegue manifestar a graça divina e o caminho de prosperidade. O que as pessoas não entendem é que tudo flui quando a gente está alinhado, tá? No nosso propósito, no nosso caminho, fez escolhas inteligentes, fez escolhas assertivas. Porque enquanto eu continuo apegado num ciclo, tá? Enquanto eu continuo pegado no relacionamento, no modo de viver, numa necessidade de segurança, numa necessidade de defender um patrimônio com unhas e dentes, numa necessidade de ficar presa numa forma de viver ou num relacionamento no raso, sem aprofundar no caminho da alma, sem me comprometer. O quanto você está comprometido com o sagrado e com o divino de uma forma real e oficial, tá? Aí é muito uma questão de você considerar as suas intenções mais profundas, tá? É um trabalho de sombra, né? Certo? Porque não é a espiritualidade, ela não vê quem fala sobre caminho, sobre escolha, sobre entrega. Ela vê quem faz, quem age, tá? Quem tá além, quem coloca em prática, quem paga o preço, tá? Daqui, alinhamento com os registros acásticos, a busca, né, por informações maiores nos registros vai te trazer clareza do seu caminho, tá? Leitura de registros acásticos vai te ajudar. É qualquer pessoa que sabe ler os registros acásticos? De jeito nenhum. Porque existem os registros acásticos verdadeiros, os falsos, os plantados. Então precisa ter discernimento aqui. Não é qualquer lugar que a gente busca informação e conhecimento. Considerando que a gente está na barreira de frequência sob o império de luz impura, ou de falsa luz, ou de luz entremeada de espaços negativos, que vai precisar realmente de toda uma reestruturação a partir de um centro, de novas informações que virão, porque o gradiente de luz na Terra e de condição do ser humano de receber a verdade aumentou, tá? Então existe toda essa questão de transformação profunda para ir a partir de um centro de verdade, mas a verdade ela só habita onde se rompe com todas as ilusões. E aí, se eu continuo alimentando o meu contexto de ilusão, tá? Ou de controle, tá? Ou os meus espaços negativos que eu opero, tá? De autossabotagem, de culpa, de não merecimento, tá? Também de uma necessidade de que a coisa, ela siga o seu roteiro, tá? O processo espiritual, ele não segue o roteiro humano, somos nós que devemos seguir o roteiro divino, para crescer e estar alinhado com a prosperidade, com a abundância, porque daí tudo vem e flui. Aí você não vai precisar correr atrás de cliente, atrás de caminho, atrás de relacionamento, você não vai buscar nada, tudo virá se você estiver alinhado, que é isso que as pessoas precisam entender. Então, e esse processo de alinhamento, ele implica a necessidade, a responsabilidade de fazer escolhas alinhadas com a alma, alinhadas com a vontade divina. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida?
É uma pergunta que eu me faço todos os dias e busco me alinhar, né? Todos os dias, um pouquinho mais. Quando eu retrocedo, tá? Porque eu não sou perfeita. Muito pelo contrário. Que tem muita imperfeição ainda para poder lapidar. Mas existe um compromisso, uma entrega, um foco, uma determinação, né? Que a espiritualidade reconhece em níveis muito elevados, tá? Então é muito isso. Tem coisas que precisam modificar, tá? Existe o nível de cura, o nível de transformação da forma de se comunicar com você mesmo, tá? A manifestação de dons espirituais vem a partir desse centro, sua missão de alma, de um caminho de abundância e prosperidade material, a partir de um centro de encontro com Cristo Miguel, de cura com o médico divino, de entrega. Assim como Maria Madalena renunciou ao eu inferior, renunciou aos caminhos do ego, renunciou a muita coisa para seguir o Cristo, para seguir os caminhos da alma, as virtudes, né? Abandonou todos os vícios para seguir as virtudes capitais, para desenvolver as virtudes capitais, o arquétipo da alta sacerdotisa. Então aqui é preciso receber cura no nível muito profundo para que você realmente exercite o papel de curador, independente se você trabalha com cura ou não, do nível mais profundo, evidentemente, tá? E que esteja alinhado com o caminho crístico, tá? Com o lado crístico da força, com o lado direito de Deus, da mão direita de Deus. Porque daí você vai poder dar a sua contribuição única para o mundo. Um poderoso espírito de cura caminha com você, mas para que ele possa se manifestar, é preciso que você receba cura num nível muito mais profundo. Encontro com Cristo Miguel, tá? Esse tipo de cura ocorre profunda, muito no xamanismo angelical, tá? Muito também nessa questão de compromisso. Não basta fazer processo de cura quando que na hora de escolher fica na zona de conforto, tá? Fica protelando finais, protelando finalizações, protelando transformações, se carregando, né, se carregando de responsabilidades e de distrações para que realmente não faça o que realmente tem que fazer, que é todo um processo de reforma íntima, a cura de questões, de aspectos de sombra, de negatividade que carrega, certo? Então é isso. Mil beijos de luz, gratidão. Para quem escolheu, segunda opção, concha rosa. Amada, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Como é que anda aí o caminho desse povo maravilhoso que escolheu concha rosa? Entrego, aceito, confio e agradeço bastante Ho'oponopono, tá? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Trabalhar o perdão, o auto-perdão, níveis mais profundos. Porque enquanto não perdoamos situações, e aqui é um nível de alma muito profundo, não é o perdão de um nível superficial, a gente não consegue romper as correntes que nos conectam com determinada pessoa ou situação, tá? Aqui fala de um espaço de cura mais profundo, de maior comprometimento que o grupo 1. Tá? Mas aqui é necessário focar em determinados aspectos da sua cura que eventualmente você não trabalhou ainda, tá? Seja questões da multidimensionalidade, seja aquilo de dons espirituais, aquilo que você traz de força, seja resiliência, seja resistência, tá? Seja enfrentamentos de espaços profundos, de tudo aquilo que não é verdadeiro, tá? E que eventualmente está impedindo que realmente que você manifeste a máxima potencialidade. Aqui é necessário muita meditação profunda, tá? Processo de cura muito profundo, de expansão da consciência, para você realmente encontrar a sua força, o seu poder e a sua autoridade em espaços muito mais elevados, tá? Então aqui já existe um trabalho, mas ele precisa ser aprofundado, tá? Por quê? Porque a necessidade de cura emocional, perdão, auto-perdão, cura emocional no nível superior, libertar ciclos, tá? Por isso que a coisa eventualmente não está fluindo na velocidade que você deseja, é necessário aqui desapego, tá? Veja o significado do número 3434, angelical e espiritual, no Google mesmo, sempre vem mensagens. Aqui, fala muito
dessa busca, o caminho do buscador, a busca interna, tá? É realmente esse desnudar-se, o enfrentamento das suas partes para vencer os conflitos internos ou para se limpar, purificar de questões de karma mesmo, de trauma, dor, sofrimento, tá? Certo? Aqui fala muito, né, aonde que eu estou me enganando no meu caminho, onde é que eu preciso de maior clareza, tá? Existe um contexto aqui de saber fazer escolha, de sair de indecisão, de buscar vencer ilusões no nível mais profundo, que eventualmente estão impedindo a manifestação, seja de amor, seja de profissão, seja de missão de alma, seja de prosperidade no nível maior. O enfrentamento mais profundo aqui é um trabalho mais sutil, tá? De identificar onde é que você está se auto-sabotando ainda. Né? O que você tem se negado a ver de uma forma mais profunda, porque eventualmente exige um rompimento com dinâmicas de ego, tá? Para que você realmente manifeste caminho de alma. Para vencer qualquer contexto de apego, de ilusão, caminho equivocado, ou vencer eventualmente puxões, tá? Que você realmente sofra, seja da profissão, seja de algum relacionamento, seja até de um contexto aqui tridimensional, tá? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir desse centro de busca da verdade cada vez maior, tá? De luz, a partir desse centro de estar disposto, fala muito de disposição, tá? Para esse enfrentamento, para a resolução de questões que eventualmente de sombra, mas aqui é num nível muito mais delicado, mais sutil, mais profundo, de estagnação, tá? Níveis aqui muito também, fala muito de o quanto que há de medo de ser quem você nasceu para ser ou de manifestar um caminho, né? O quanto que há de não merecimento, eventualmente, tá? De desequilíbrio ainda, seja no que tange ao próprio merecimento, seja na manifestação de prosperidade, seja de relacionamento. De não se sentir merecedor. Existe muito uma questão, não se sentir merecedor, não se sentir à altura, tá? Não se sentir capaz, tá? Excesso de autocrítica, o que também é um caminho de ego. Então, assim, realmente aqui são dinâmicas de autossabotagem, tá? E de conflitos internos. Mas aqui, realmente, no que tange ao seu próprio valor, seu próprio merecimento, sua própria capacidade. A palavra é essa, capacidade. Aqui é muito o merecimento também, seja de trabalhar com cura, seja de conexão de alma gêmea, chama gêmea, tempo divino, seja o amor. Existem muitas questões de não merecimento aqui, tá? De não aceitação do amor, de se sentir menos. E aí, muitos já estão nesse aspecto, ou já estão conectados com a chama gêmea, alma gêmea de tempo divino, mas é muito mais uma questão aqui de chama gêmea, ou em breve vai se conectar. E aí, só que tá operando muito nesses níveis de autossabotagem, de conflito interno, tá? Desalinhado com esse novo início, tá? Então, é esse espaço de cura mais profundo, se sentir merecedor. Trabalhar bastante com o cubo de Metatron, a energia de invocar Metatron, tá? Sandalfon, para você realmente trabalhar o merecimento. Só um minutinho. Então, esse espaço de cura de realização de sonho, ele também tem uma questão aqui que não demora, tá? São pessoas que estão muito focadas nesse processo de busca, são pessoas que estão fazendo um trabalho e são pessoas que têm muito uma questão de já estar alinhada com o centro da consciência superior, eu superior, que com a vontade divina para sua vida, porém ainda não manifestaram satisfação emocional no nível maior, seja questão de relacionamento, seja missão de alma, seja prosperidade, tá? São pessoas aqui que têm o arquétipo da alta sacerdotisa, seja trabalha com a espiritualidade ou manifestam uma grande jornada espiritual, estão trabalhando duro para recuperar poder e autoridade, desce de outras vidas a nível de propósito espiritual e missão. Então existe toda uma grande evolução aqui, foco, força, determinação, fé, mas existem questões emocionais, eventualmente, que está comprometendo o seu relacionamento afetivo, o seu encontro com chama gêmea ou aprofundamento da sua relação com chama gêmea, alma gêmea de tempo divino, tá? Mas existe toda uma estrutura para esse
para uma vida com base na satisfação emocional, na verdade da tua alma, no amor incondicional, grandes aprendizados evolutivos aqui encarnatórios a nível de estabelecer foco, prioridade. Então existe aqui muita evolução, tá? Existem alguns enganos, alguns equívocos, alguns ainda são perseguidos por esse relacionamento, questão de magia, questão, né, perseguição espiritual em algum nível, muito porque de esse relacionamento e por escolhas que não foram muito felizes, enganosas, tá, de outras vidas, tá? Então, assim, é como se você fosse testado e tentado para ver se você aprendeu a lição. Existe muito uma questão aqui de finalizar um ciclo onde houve muita traição, abandono, rejeição, decepção profunda, tá? Principalmente com relacionamento, tá? Algumas questões familiares. Existe um certo apego nas questões de matéria ou na cocriação da matéria, ou um nível de cura mais profundo com a energia da mãe, com o sagrado feminino. Trabalhar a energia da receptividade, desse soltar, tá? Desse estabelecer um centro de abundância de uma forma mais que seja equilibrada para você mesmo. Existe muita busca aqui, muito trabalho, muito foco, muito excessivo, seja na carreira, seja na prosperidade, na abundância, tá? É a energia masculina, tá manifestando bastante energia masculina. Existe muito poder de cocriação, muito alinhamento superior. Agora, toma cuidado, porque aqui algumas questões, né? Seja autossabotagem por conta de medo de envolvimento no amor, tá? Seja uma questão aqui de labirintos mentais, prisões mentais, pensamentos negativos, questões de uma certa fuga de alguns conteúdos de cunho emocional, tá? Mas, no geral, você tá livre e feliz para você seguir uma nova vida. Tem pouca coisa para trabalhar, porque existe muito alinhamento, tá? Existe perseguição espiritual aqui, vai precisar tomar cuidado, porque existe alguém em seu passado dessas de outras vidas que te persegue, seja perseguição religiosa, seja perseguição espiritual, seja emocional, seja questão de magia. A questão aqui da busca de um masculino desequilibrado de te dominar, ou de te vencer em algum nível. Existe muita questão aqui, mas aqui é muito você manter alinhado, porque você veio para vencer todo conflito, toda desonra, tá? Para você realmente estabelecer caminhos que sejam assertivos, para você identificar tudo aquilo que seja apego, ilusão, tá? E realmente manifestar o seu poder, sua abundância, sua prosperidade, seu alinhamento, tá? Existe muita paixão aqui. Sejam pessoas que estão extremamente apaixonadas por alguém, bastante apegadas, tá? Alguém, tá? E existe questões de karma negativo, seja alguém que é extremamente apaixonado por você, bastante apegado à sua energia, que está te criando obstáculos, tá? Que fica procurando, né, te trazer algum tipo de transtorno ou retornar, tá? Algum tipo de conflito ou te incorrer em erro de algum tipo, tá? É como se alguém te observasse muito de perto para poder te induzir a fazer algo que não é legal, que te prejudicasse, tá? Ou fazer uma má escolha, tá? Ou retroceder em algum nível da sua jornada. Então, aqui existem inimigos poderosos que você manifestou muito no cunho de relacionamento afetivo para te tirar do caminho da luz, do equilíbrio, tá? Da manifestação. Mas aqui existe clareza, existe reconexão com a divina presença eu sou, com o superior, com a intuição maior, né? Então, essa busca por equilíbrio, essa busca por purificação, essa busca por entendimento superior das questões, te coloca num espaço de realmente não ter que esperar muito aqui para manifestar alegria, prosperidade, abundância, ter a sua colheita farta, tá? Então, existe muito uma questão aqui de uma certa impaciência, mas é como também se nem houvesse essa demora. É a finalização de um ciclo que, eventualmente, você gostaria que fosse mais rápida do que ela tem sido, porque existe uma urgência aqui, um apego a determinada situação, mas existem algumas questões de desequilíbrio kármico, tá? Algumas aprendizados, algumas lições importantes, tá? Para que você, de fato, saia de espaços, seja de dor e sofrimento, seja de ausência de responsabilidade por eventuais decisões tomadas, erros incorridos nas suas outras jornadas. São almas que já fizeram um grande trabalho no que tem já evolução, no que tem já propósito espiritual, no que tem de
é a liberdade, né? Há muitas vidas que já vêm com toda essa configuração, são os guerreiros da luz e do amor, tem muito arquétipo aqui de guerreiro, tá? Arquétipo da Diana, arquétipo da alta sacerdotisa, arquétipo de Atena. Ele aproveita se você faz isso nessa harmônica com a professora Hélio Couto, de proteção espiritual aqui, tá? Por quê? Porque seu espaço é de abundância, prosperidade, seu solteiro, feliz e próspero, realmente conquistar o nível de independência, vencer qualquer nível de codependência nos relacionamentos, tá? Criar e estar nesse centro de abundância, poder pessoal e transmutação de todo o mal, né? O pavão, um arquétipo bom para você usar aqui, ele se alimenta de serpentes, de escorpiões, então ele transmuta veneno, né? Em algo muito belo. Ele é o arquétipo da beleza, né? Então é muito... Tanto que o pavão branco é o símbolo de Jesus Cristo, tá? Yeshua. Então, é muito essa questão aqui de cuidar dos detalhes, tá? Muito nesse contexto de cura emocional e também do desapego, de um excesso de foco na carreira, foco na matéria. Mas tá lindo o caminho, a jornada aqui. São detalhes, assim, são... reverberações sutis do seu processo. No geral, você está muito alinhado com o seu caminho divino, tá? E quem escolheu essa opção e não está nesse patamar, busque que você chegará nesse patamar de estar muito alinhado, de muita fluidez, de muita abundância, de muita realização. Gratidão. Para quem escolheu a última opção, Obelisco de Ágata. El Shaddai. Como é que tá o processo? De quem escolheu o Obelisco de Ágata. Sim, você pode escolher mais de uma opção. Na verdade, você pode, eventualmente, até assistir o vídeo todo para ter conhecimento, para tirar aquilo que se aplica especificamente para você, exceto se tem uma mensagem diametralmente oposta com o seu momento, que pode trazer algum tipo de dúvida, tá? É bem legal o entendimento. Como é que eu sei que um vídeo é para mim? Utilizar a sua intuição, essa reconexão com a sua intuição. Como é que você se reconecta com a sua intuição? Silenciando, buscando ouvir a voz da sua alma, a voz dos seus mentores espirituais, fazendo orações e decretos para a busca da limpeza do seu campo de influências externas que eventualmente comprometam a sua clareza de caminho, tá? Ou seja, buscando um alinhamento maior. Para quem escolheu a terceira opção, como é que tá aí no processo espiritual? Seja você estando meditando ou precisando buscar meditação cada vez mais para ter clareza do caminho que vai lhe trazer amor, satisfação emocional, abundância, crescimento, tá? Manifestação a partir de um centro de verdade, de alinhamento com o propósito superior, tá? Com o caminho de alma. Prudência, que existe todo um trabalho ainda que vai precisar realizar de uma outra forma, tá? Então, eventualmente, você não tá tendo clareza da forma de se desenvolver nesse caminho, nesse processo, ou eventualmente você tem pego algum atalho que não tá te auxiliando, tá? Existe uma questão aqui de iniciações espirituais negativas. A gente participa de uma egrégora, muitas vezes de um curso, tá? De umas ferramentas, ou de pessoas que a gente faz curso para ter. A gente não eu, né? Porque tudo que eu tenho, que eu manifesto nesse plano, foi a espiritualidade maior que me trouxe. Eu não tive contato humano com iniciações, tá? Em regra. Salvo exceções. E as poucas que eu fiz a nível humano, eu rompi, tá? Aqui tem questões de iniciações negativas que precisa trabalhar, dessa de outras vidas, iniciações espirituais, você tem clareza delas ou não, tá? Porque eventualmente tá comprometendo. Ai, que lindo, amor. Então aqui fala mesmo de iminente alinhamento com o amor, seja um caminho onde haja o amor e abundância, prosperidade,
tá? Onde haja alinhamento com o propósito espiritual, né? E que esse caminho de trabalho espiritual lhe traga o amor puro e verdadeiro, tá? Então, assim, são detalhes aqui no seu processo que são necessários. Para alguns, são novas iniciações espirituais que são necessárias para você ter essa união mais profunda de alma gêmea e chama gêmea, de trabalho também, abertura de caminhos no trabalho, tá? De prosperidade e abundância, mas é muito voltado para o amor aqui. Então, o caminho espiritual ele vai te levar direto e reto para os braços de um amor verdadeiro, puro, sincero, que você jamais viveu em todas as suas vidas, tá? Então, existe aqui um certo trabalho de algumas questões que ainda estão impedindo de você manifestar nisso de uma forma mais profunda, mais plena, tá? Muita questão de prosperidade e abundância aqui também, ou seja, você tá no espaço de viver tudo, de trazer para a manifestação da matéria, tudo. Amor, abundância, estrutura material. Tem muito uma pessoa que te ajuda nisso, uma pessoa que te ama verdadeiramente, de uma forma tão pura, tão comprometida, tão devotada, que te auxilie na manifestação de tudo aquilo que você jamais sonhou possível. Daqui o caminho espiritual vai te levar para um espaço, e tá te levando para um espaço de felicidade, de contentamento, de realização, que você nem tem noção de que é possível manifestar nesse plano, tá? De transbordar de amor. Então, assim, todo sacrifício, toda renúncia, tudo é pouco diante daquilo que você vai alcançar e daquilo que você tem galgado, tá? Então, busque, sabe, entender o que é que tá faltando para estar alinhado com tudo isso. Para um novo ciclo iminente, para alguns já tem transformação muito significativa em 2 meses, outras já vai ter transformações em 2 semanas, daqui a 7 meses, 8 meses. Tipo, muita estrutura será modificada, tá? Tem questões de mês 10, mês 11, mês 12, muito importante, tá? Então, assim, talvez você não esteja vendo ainda, por conta de muitas questões, de tudo que já deu errado na tua vida, ou de os condicionamentos que as coisas sempre acabam dando errado, por mais que você se esforce, que na verdade desta vez a coisa é séria, você está pronto para manifestar outros espaços de abundância, de crescimento, de alinhamento, tá? Mas é como eu te falei, tem algumas questões de iniciações negativas que vai precisar ainda ver, tá? Muitas questões espirituais aqui do passado, de outras vidas, da multidimensionalidade, que é necessário libertar, tá? Alguns tem a ver com relacionamento afetivo no espaço negativado, onde você entregou seu poder espiritual em alguns níveis, pactos, contratos, associações que não servem ao bem maior, mas iniciações em ordens iniciáticas, tá? Você não tem consciência, a palavra é essa, seja dentro ou fora da roda de samsara, da terra, né? Da barreira de frequência, você vai precisar ajustar. Aqui outros, uns poucos, estão sendo iniciados em níveis internos de uma forma muito superior para estar alinhado com uma alta consciência, que é a sua chama gêmea, tá? Para então manifestar o amor, a abundância, a estrutura, a prosperidade. Aqui existem questões para alguns, né? Poucos que já estão conectados com a chama gêmea. É como se ela abrisse caminhos para você, como se ela manifestasse, ela trouxesse o verdadeiro sentido da justiça divina para a tua vida, tá? Ela te ajudasse a começar um novo ciclo completamente livre e feliz de todas as situações que anteriormente você sozinho não conseguiria resolver, tá? Para que você realmente seja livre e feliz e manifeste, né? Saia de um espaço de todo atraso, de prosperidade, abundância, de manifestação de relacionamento feliz. O caminho do buscador te levando para um espaço de cocriação tão absurdamente alto que você ainda não tem noção, tá? Então, assim, vale a pena a busca espiritual que a espiritualidade está te trazendo para quem ainda não alcançou esse espaço. Vale a pena você deixar ruir, romper com qualquer crença tridimensional ou com qualquer espaço de ego aqui para a manifestação da alma. A noite escura da alma que você atravessou durante muitas e muitas vezes, muitas vidas, tá? Porque te colocou num espaço de merecimento tão grande que
as estruturas hierárquicas angélicas, arcangélicas, metatrônicas, tá? Os Melquisedeques aqui são altos iniciados de dimensões muito superiores. A gente tá falando de universo central. A gente não tá falando aqui de questões relativas a esse plano terrestre ou mesmo a esse universo micaélico, tá? Tá muito infinito e além aqui. São consciências que têm desdobramentos muito grandes e um merecimento muito grande. Almas muito antigas. Almas com alto teor de espiritualidade. Almas com alto teor de merecimento, sacrifício, né? Negação do eu inferior. Trabalho em prol da humanidade. Trabalho em prol das consciências inferiores em muitos planos, frequências e dimensões. Tá? Sacrifício. São aqueles que realmente encarnaram num espaço diferente aqui, para poder limpar karma da humanidade, para poder limpar karma familiar, para partindo, escolheu encarnar para trazer a humanidade para um outro espaço de consciência, tá? Aqui são as hierarquias búdicas, são as consciências búdicas, tá? As consciências aqui de mestres espirituais, de mestres ascensionados, tá? De hierarquias angélicas, arcangélicas, tá? De guerreiros da luz e do amor no nível muito superior aqui, tá? Então, alguns precisam fazer iniciação em ordem metatrônica, ordem dos Melquisedeques, para estar alinhado com a alta hierarquia que a sua chama gêmea pertence, tá? Outros precisam realmente focar nesse processo para vencer todo o contexto de apego, de ilusão, de condicionamento humano, porque existem questões maiores, tá? Existe um lugar muito mais alto, muito mais abundante, muito mais feliz, tá? Então, escolhas inteligentes a partir do centro de poder pessoal, de alma, que vai te levar para o espaço cada vez de mais poder, ou de mais manifestação, ou de maior manifestação. Tá? Então, e realmente transcendendo as consciências de ego humano, ou a limitação humana, tá? Bastante trabalho, para quem pode fazer trabalho com xamanismo angelical aqui, vai ser extremamente útil que escolher essa opção para alcançar esses níveis de consciência, da hierarquia que você descende, tá? Que a sua consciência, ela é um desdobramento, tá? Certo? Porque aqui é questões de multidimensionalidade, mas além da barreira de frequência, da roda de Sansara, do espaço, deste universo, tá? Então, são consciências que têm desdobramentos em muitos universos, muitas frequências. Aqui é uma meditação, ir para dentro, a busca interna, processar os espaços internos de conexão com Deus Pai e Mãe, de conexão com a Shekinah, de conexão com o Metatron, com os registros acásticos, seu livro da vida, não dessa vida humana, tá? Da vida em espaços muito elevados, tá? Então, aquele início de abundância, prosperidade, satisfação, amor, parece que tá demorando tanto, vem por essa necessidade específica de aprofundamento na sua energia, na sua consciência, tá? De desenvolvimento espiritual, de finalização de um grande ciclo encarnatório, tá? Então, são pessoas adiantadas no processo ascensional aqui, ou que podem ir para esse espaço, a partir desse centro, de vencer toda a mentira, toda a ilusão, todo o contexto de engano, tá? E vivenciar a verdade da sua alma, arquétipo da alta sacerdotisa, aquele que busca os mistérios sagrados no nível muito mais profundo, tá? Que busca o buscador da verdade no nível mais profundo, a sua própria hierarquia, aquela que utiliza o tarô como ferramenta de iluminação, assim como as ordens, tá? Iniciáticas, a magia branca, a magia da luz, tá? Então, aqui tem toda essa questão de você estar sendo preparada para uma autoposição, ou preparado, onde um relacionamento também te espera, né, com uma hierarquia de luz e com uma consciência muito elevada aqui. Então, é preciso estar alinhado para fazer parte de tudo isso. Quanto mais eu quero algo, ou desejo, ou está destinado para mim algo elevado, algo infinito e além, maior é o preço a se pagar para que esteja alinhado, preparado, seja digno, né, do espaço que se pretende ocupar,
tá? Que precisa cuidar da saúde em alguns níveis, seja excesso de trabalho, excesso de preocupação, de responsabilidade, tá? Entendendo que a coisa vem, soltando um pouco a ansiedade aqui, ou o controle, ou o apego, tá? Porque um ciclo dessa monta não se finaliza assim, né? De uma forma estabanada, de uma forma sem o cuidado necessário, entendendo que o processo de transição, aí existe mais uns 6 meses de um processo de transição para realmente sair de um espaço aqui, muito a forma que se trata, tá? Tomar cuidado com a forma que se cobra, a forma que se trata, muita autocrítica, muita autocobrança, muito perfeccionismo, muita falta de compaixão por si mesmo, tá? Vai precisar alinhar essas questões da forma que se trata, se cobra, tá? Muita autopunição por qualquer coisa que dê errado ou por qualquer falha, tá? Né? Tem muito uma questão aqui, o seu valor é reconhecido, o imperador invertido. Então, questões de cura com relação ao masculino, à ordem constituída, ou aqui algum, né, seja algum, fala muito de inimigo poderoso, tá? Algum inimigo poderoso que eventualmente você esteja enfrentando ainda, certo? Aqui também é contextos de entender como funciona a lei, a ordem divina, entender que existe todo um protocolo, exatamente, um protocolo estelar, um protocolo hierárquico para os espaços superiores de existência. Quem escolher essa opção aqui, Ricardo, vai buscar a sua energia. Você tem aqui mistérios muito elevados. Então, assim, não corra, tá? Não se deixe dominar pela ansiedade. Trabalhe a paciência, a perseverança aí, porque o que vem é tão estruturado, é tão infinito e além, é tão alinhado com espaços tão elevados de cocriação, que você pode não ter noção absoluta de nada da sua própria energia. Então, assim, é muito entendimento, né, de tudo que é valioso, não é rápido, tá, de se alcançar, que existe toda essa... manter a visão, manter o foco, manter o trabalho, manter o olhar na colheita e a certeza que aquilo que é seu vai chegar. Então, realmente aqui a questão muito também de curar coisas do passado, dores do passado, desequilíbrios, perdas, tá? Seja um sentimento de perda, de desvalor, de não merecimento, tá? De culpa. Então, assim, um alinhamento superior com as próprias emoções, a purificação das emoções, purificação mental, emocional, energética, tá? Em todos os corpos aí, sexual, em todos os níveis. Então, esse caminho muito de liberar também algum contexto que tenha ficado reminiscências de relacionamento que deu ruim, em que houve muito sofrimento, muito karma, tá? Certo? E que ainda coloca como se fosse uma barreira com relação ao próprio amor. E aqui você e sua chama pode estar vivenciando isso, tá? Uma resistência ao amor por conta das experiências anteriores que foram muito traumáticas. A palavra é essa, traumáticas, tá? Mas não se preocupe. Então, continue no seu aprendizado espiritual, no seu caminho de estrutura, porque a colheita em quaisquer níveis ela chegará, tá? No seu amor próprio, no seu autoconhecimento, na sua estrutura, né? Aqui, a busca por alinhamento, a busca por equilíbrio, tá? A integração dos espaços de luz e sombra, tá? Então, assim, existe aqui ainda um peso, uma opressão de um final de um ciclo, de um ciclo de vidas, de um ciclo kármico aqui, de muitas vidas pesado, para que esteja completamente alinhada com essa energia da liberdade, da abundância, da alegria, da felicidade e do contentamento, tá? Vencer alguns medos de que as coisas não vão funcionar, vencer impaciência, porque aqui existe muito planejamento, existe tudo um olhar superior da sua chama gêmea, da sua alma gêmea de tempo divino também, para te auxiliar na finalização, na transição, para que você viva um espaço de amor verdadeiro, de prosperidade, de abundância, de realização aqui, sabe? De manifestação mágica, de manifestação aqui, os magos da luz, tá? Altas iniciações superiores, hierarquias superiores, tá? Então, energia dos Melquisedeque, Sanat Kumara,
lei de Vênus, tá? Entre ordens superiores iniciáticas que nem se deve mencionar aqui nesse plano, de tão oculta e importante que é, certo? Então é isso, tá lindo. Continue assim, foco, força, fé, resiliência. Aqui tá muito essa questão do soltar, de se tratar bem, tá? De entender que algumas coisas é o tempo divino, que é um processo de soltar aquilo que realmente tem pesado muito ainda, de finalizar, né? Um período de karma muito grande, principalmente a nível de relacionamento, de sofrimento e de dor na roda de samsara, fora dela, de muito sacrifício, de muita renúncia, tá? De muita entrega aqui. Então, aqui não é falta de entrega. O excesso da entrega que você fez nessa e outras vidas precisa ser curado. As marcas, as feridas, as cicatrizes, para que você realmente esteja pronto para ser livre, feliz, manifestar a abundância, o amor, a prosperidade, né? A realização suprema aqui, com a mais profunda graça, né? Da Santíssima Trindade, da Shekinah, do Divino Espírito Santo, Deus Pai e Mãe, do Filho Sagrado, bem-amado Micael. Gratidão, está feito, está selado, assim já é.